Bom dia, Fê. Que saudade, querida. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Ai, que delícia. Tá tudo bem contigo? Bom, quem tá vendo isso aqui no futuro, dá uma adiantadinha para não pegar essa parte inicial. Fê, você tá me ouvindo bem? Me fala se você tá me ouvindo direitinho, porque eu tô com o microfone aqui e eu não sei se ele tá pegando bem. Aí só me dá um ok, que aí eu já continuo. Ah, que bom, você tá me ouvindo então, né? Beleza. Certinho. Então, hoje meu chá é de erva doce. Hoje eu consegui fazer. Quem tava me acompanhando no YouTube na semana passada, viu que eu não consegui, na verdade, fazer o chá da semana passada, porque a Meg, minha gata, que inclusive tá dormindo aqui no meu colo, tava completamente louca, enlouquecida e eu não consegui sair para ela fazer, ficou meio confuso aqui para mim, mas aí hoje eu consegui fazer. E a minha proposta, né, nesses encontros semanais é que a gente possa conversar de uma forma bem tranquila, sabe? Trazer temas que às vezes não são tão tranquilos assim, mas que a gente possa conversar de maneira mais informal, como se a gente estivesse em um ambiente externo, né? Já que a gente não pode ainda estar reunido, que a gente possa então trazer pelo menos essa sensação de que a gente está tomando um chá juntas e conversando sobre yoga. Então, essa é a sensação que eu quero passar para vocês aqui e eu espero que vocês aproveitem o tema de hoje. O tema de hoje é a prática de yoga inteligente, foi o tema vencedor, que eu coloquei uma enquetezinha lá nos meus stories e esse foi o tema que ganhou. E eu consigo compreender, né, o motivo, porque é, como assim, prática de yoga inteligente? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Eu espero que vocês consigam pegar a ideia do que vem a ser essa prática de yoga inteligente, tá? Então, deu uma travadinha aqui, mas acho que já voltou. Não sei se travou aí também, mas vamos continuar então aqui. Então, primeiro, antes da gente ir entrando, né, no assunto da prática de yoga, vamos entender primeiro o que é yoga e qual que é o propósito do yoga, né? Yoga é um caminho, né, um caminho de autoconhecimento que tem várias etapas, né? É um caminho mesmo. Um caminho a gente. Como que é um caminho? Um caminho a gente começa, esse caminho tem todo o trajeto desse caminho. Então, esse caminho tem etapas. O yoga é um caminho de autoconhecimento, que inclusive é descrito esse caminho no principal texto de yoga, que é o Yoga Sutras. Que inclusive vale aqui a deixa de avisar, né, e de orientar vocês que esse texto de yoga, o Yoga Sutra, tá, vamos dizer assim, tá muito negligenciado hoje em dia. As pessoas, inclusive professores de yoga, não estão dando a importância desse texto, né? E quando eu comecei a estudar esse texto, aí sim eu comecei também a entender o que vem a ser yoga, tá? É um texto um pouco difícil de estudar, sim. É um texto que a gente estuda com um professor ou professora. Sozinho é difícil mesmo, mas ele tá aí disponível pra gente consumir o conteúdo, tá?
Então, por que esse caminho, né? Esse caminho de yoga, ele tem algumas etapas. A gente começa em um estágio e a gente trilha ele, né? A gente trilha, é um caminho que tem várias etapas. Oi, mãe, seja bem-vinda. Tô com saudade. Ah, voltou, né? Deu uma travada, né, Fernanda? Aqui também deu uma travadinha. O meu aplicativo do Instagram, ele tá meio zoadinho. Inclusive, por isso que eu tava fazendo lá no YouTube. Mas toda hora ele dá uma travada. Cadê de novo? Toda hora ele dá umas travadinhas, mas beleza. Qualquer coisa, se cair, eu volto, tá? Bom dia, mãe. Então, o que eu tava falando aqui, mãe e Fernanda e outras pessoas que estiverem vendo aqui e vendo no futuro, o que eu tava falando aqui é que assim, o tema de hoje é a prática inteligente de yoga. Por que inteligente? E antes da gente entender qual que é o objetivo, por que que eu tô chamando de inteligente, não sou eu que tô chamando, né? Mas existe esse conceito. A gente precisa primeiro entender que yoga é um caminho feito de algumas etapas, tá? Então tem a parte do yoga que a gente pratica no cotidiano, que é quando a gente vai lidar com com os nossos familiares, com as nossas atividades diárias, enfim, no nosso cotidiano, né? E tem a parte do yoga que é praticada formalmente. É o momento que a gente, entre aspas, se isola, né? A gente sai do cotidiano, a gente para de realizar aquelas atividades cotidianas e vai para um lugar, para um quarto, para uma sala, para um espaço de yoga, para um parque, para algum lugar, estender lá o nosso tapetinho e fazer algumas coisas. Então a gente tem ali disponível na prática de yoga algumas coisas para a gente fazer. Só que essas algumas coisas que a gente faz tem um porquê de ser. Elas têm um propósito. E é aí que entra a parte do yoga, da prática de yoga inteligente. O que a gente vê por aí? E eu, por vivência própria mesmo, já participei de vários grupos de yoga, aulas e, enfim, várias experiências em yoga, e posso afirmar que a maioria delas tem um propósito especificamente, né? Na verdade, assim, os professores são muito mal preparados para dar uma prática de yoga, para conduzir a gente por esse caminho de autoconhecimento. Então, como o yoga é um caminho de autoconhecimento, eu preciso então caminhar por essas etapas, porque elas são etapas bem definidas. Elas não precisam necessariamente seguir uma ordem todas as vezes, tudo a gente vai desenvolvendo essas etapas ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente não faz só exercício de respiração quando a gente já está expert em posturas físicas, por exemplo, entendeu? Não, isso a gente vai desenvolvendo ao mesmo tempo, tá? Senão a gente iria fazer meditação quase lá, sei lá, com uns 80 anos, porque a meditação seria o final do caminho, né? Não o final do caminho, mas um caminho mais avançado. Então, quando você vê por aí yoga avançado e vê aquelas posturas mirabolantes, na verdade isso não é yoga avançado. Yoga avançado seria meditação, que é o finalzinho lá do caminho. É a cerejinha do nosso caminho. Tá? Então, assim, esse caminho de yoga, então, tem algumas etapas. Ele leva a gente para algum lugar. A gente tá e nesse lugar específico, aqui, e ele leva a gente para um outro caminho, tá? A prática a gente fala que a prática é inteligente porque ela nos conduz para um lugar melhor que antes. Então a gente tá com uma condição física, mental, respiratória, e com a prática de yoga realizada de forma inteligente, a gente é conduzido, a gente se conduz
para um lugar melhor. É isso, basicamente isso. E para que isso, parece simples, né? Mas para que isso aconteça, de fato, algumas coisas precisam ser observadas durante a prática, que é o que acaba faltando no que a gente tem aí de serviço de yoga, vamos dizer assim, né? Oferecidos para nós. Porque geralmente como que acontece? A gente chega lá num espaço de yoga ou agora online e muitas vezes não nos perguntam como aluno, né? Falando como aluna, não nos perguntam coisas como. Não é levado em consideração a nossa capacidade respiratória, por exemplo. Na verdade, o que mais as pessoas prestam atenção, os professores, os espaços de yoga e tudo, são as condições físicas. Ah, você tem lesão, que é muito importante. Você tem lesão? Você já fez alguma cirurgia? Você tem alguma questão física? Ou, sei lá, alguma doença? Só que, lógico, né? A gente tá sim trabalhando com o corpo e essas coisas são importantes da gente saber, mas tem outras coisas que também são importantes, como a nossa respiração, né? Então, qual que é o objetivo dessas práticas de yoga, para a gente entender? O objetivo dessas práticas de yoga é que a gente tenha uma mente com mais qualidade para se conhecer, para entrar em contato com os nossos conteúdos internos, com o nosso mundo interno. Em uma live anterior, que está gravada lá no YouTube, eu falei sobre as áreas de foco, que é o mundo externo e o mundo interno. Vou fazer um resumo aqui para a gente poder entender esse assunto. Na maioria das vezes, na maior parte do tempo, melhor dizendo, a gente, né, a mente está mais focada no que está acontecendo no nosso exterior, no que está acontecendo fora. Por quê? Porque os nossos sentidos estão ali recebendo esses estímulos externos. E aí, por conta do excesso de estímulos externos que a gente tem, né? Telas, muitas telas, computador, celular, muitos sons, muitos estímulos também sensoriais no sentido de alimentos. A gente fica querendo sempre alguma coisinha gostosa para comer, para mastigar, ou a gente sempre alguma coisa relacionada aos sentidos, que é ali onde o nosso elo, né, entre o que acontece no mundo externo e o mundo interno. Só que se a gente tá super estimulado em relação ao que está acontecendo ao nosso redor, a gente não tem tempo, a gente não tem espaço para observar o que acontece dentro da gente. Então, o que a gente vai fazer nisso daí, com esse quadro que a gente tá, né, é tentar reduzir esses estímulos externos e trazer o foco para o mundo interno. Aí entra a prática de yoga. A prática de yoga vai nos conduzir dessa influência, né, dos estímulos externos tão grande que bagunça a nossa mente, perturba a mente, e para que a gente possa então prestar atenção no que acontece dentro, para a gente se observar. Quando a gente fala assim, a observação é fundamental para o nosso caminho de desenvolvimento. Ok, a gente consegue entender que se observar é importante, mas como que a gente faz isso? Como que a gente observa os próprios pensamentos? Como que a gente observa as próprias atitudes? Se tá tudo tão automático, se tá tudo tão estressante e super estimulado. A gente não consegue esse espaço, esse tempo para prestar atenção no que realmente a gente está fazendo, as respostas que a gente dá ao mundo. E aí a gente fica preso em uma série de
de reações automáticas que geram algum tipo de dano, algum tipo de problema, ou para mim, ou para quem está à minha volta, tá? E isso é um grande problema. Mas aí o yoga vem, mostra pra gente, olha, tem um caminho aqui de 8 passos, oito etapas, né? A gente pode chamar também de 8 membros, que vai conduzir a gente desse turbilhão que a gente recebe do mundo externo para uma condição de mais introspecção, para que a gente preste atenção no que acontece dentro, tá? Então, olha só que interessante. O yoga traz uma psicologia para a gente entender a mente e também traz a prática para a gente melhorar essa qualidade de mente. Então, não é só um caminho prático, ele também é um caminho teórico, filosófico, de estudo, né? E esse estudo embasa a prática, por isso que é tão importante, e eu bato tanto nessa tecla de que a gente precisa estudar yoga. A gente não pode só praticar, mas também o contrário também vale. A gente não pode só estudar e não praticar, né? A gente tem que ter um equilíbrio ali. E buscando justamente equilíbrio, porque a gente está super estimulado em relação ao que acontece ao nosso redor, recebendo os estímulos dos nossos sentidos, a gente pouco faz caminho para dentro, né? Então o yoga vem pra gente e fala, olha, tem um caminho aqui de 8 passos, 8 membros, caminho óctuplo, para te mostrar aqui que você pode sair desse super estímulo externo e caminhar para algum lugar melhor. Essa é a prática de yoga inteligente. É a prática que conduz a gente de um estado específico, atual, onde a gente está, para um estado melhor, uma mente mais adequada, com mais clareza, uma mente mais apta para conhecer as coisas, uma mente que é capaz de perceber o que acontece à sua volta e dar uma resposta mais adequada para situações e que não fica repetindo as coisas sem ter a consciência. É uma mente que ela está mais presente e ela escolhe o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como que eu vou agir. Isso chama-se liberdade. Essa é a liberdade que a gente busca no yoga, né? É a liberdade, né? Uma das liberdades que a gente busca é aqui, em vida. A gente também pode cair no engano de achar que a gente só vai ter a libertação na nossa morte, quando a gente morrer, mas o yoga é um caminho que é prático para agora. Ele, tudo bem, serve para depois, ok, mas ele ajuda a gente a viver melhor agora, porque é agora que a gente precisa viver melhor. Então, como que é uma prática inteligente? Vamos entender. Primeiro, eu vou passar rapidamente pelos 8 membros do yoga, do caminho da prática formal. Aqui eu tô falando de prática formal, não de cotidiano, que são coisas diferentes. Mas a primeira coisa desse caminho são as atitudes saudáveis, atitudes adequadas para a gente lidar com o nosso cotidiano, tá? Isso é a primeira coisa. Ele tá dentro da prática formal também. Então, a primeira coisa vão ser 5 atitudes que eu não vou citar elas aqui, depois é um tema para uma outra aula. São 5 atitudes saudáveis para a gente lidar com o mundo à nossa volta, tá? Depois, são mais 5 atitudes, esse é o passo 2, mais 5 atitudes para a gente lidar com nós mesmos. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é asana. O que é asana? A postura física do yoga. A gente entra na prática de tapetinho. A gente entra, então, naquela prática que a gente está acostumado a ver
do yoga, né? Então é o momento que a gente vai realizar algumas posturas, algumas posições corporais de maneira não espontânea. Então a gente coloca o corpo em determinada maneira. Não é para ficar forte, não é para ficar flexível, não é para nada disso. A gente vai alcançar isso, sim, a gente vai alcançar isso, mas não é o objetivo principal, tá? Lembra que yoga é uma psicologia. Então, o yoga fala da mente. O corpo é um veículo, presta atenção. O yoga é o corpo é um veículo da mente, tá? Então, assim, para a gente conseguir mexer com a mente, a gente precisa mexer com o meio aonde a mente está inserida. Qual que é esse meio aonde a mente está inserida? O corpo físico e a respiração também. Então, a gente fazendo, manipulando, né, como cientistas, como magos, a gente vai manipular o corpo de maneira não espontânea, ou seja, a gente vai com uma intenção específica, colocar o corpo em determinadas posições, com uma respiração de um jeito específico, para que a gente consiga afetar a mente. Porque veja bem, se a gente chegar assim, quando a gente tá. Visualiza aí na tua mente. Vamos por aqui, a gente tá estressada. E aí vem alguém falando assim: calma, Fernanda, calma, Laura, calma, Gabi, calma. E a gente tá estressada, fula da vida, e vem alguém e fala: calma. O que vai acontecer com a mente? O que vai acontecer com a gente na hora? Muito provavelmente a gente não vai se acalmar e pode ser, inclusive, que a gente fique mais brava ainda. Geralmente é isso. A gente fala, não tô estressada. E aí já fica mais brava ainda. O que isso comunica pra gente? Tá comunicando que a mente não. A gente não consegue atingir a mente com um comando simples. A gente não consegue chegar pra mente e falar, olha, para de pensar nisso. Travou, Fernanda? Mas já voltou? Aqui para mim travou também um pouquinho. Vocês perderam alguma coisa? Eu repito qualquer coisa. Aonde que travou? Aqui para mim tá travando bastante também. Voltou, né? Tá. Vocês perderam alguma parte? Não, perdeu, não? Tá, beleza. Tá, então assim, quando voltando aqui quando alguém pede pra gente se acalmar, né? A gente não consegue afetar a mente diretamente com comandos. Então, como que a gente faz para afetar a mente? A gente afeta a mente afetando o meio aonde ela está inserida. Então, a gente vai lá para o corpo e vai lá para a respiração. Fazendo algumas práticas com respiração, a gente afeta a mente. A gente não vai afetar a mente pedindo para ela ficar calma, pedindo para ela parar de pensar, pedindo para ela se concentrar. Se concentra aqui. Não, se concentra aqui. Não tem como. A gente precisa afetar o meio dela para afetar a mente, tá? Então a gente vai realizar algumas posturas. Aí a gente já começa a ter um indício de como essa prática vai funcionar. Como que ela vai funcionar? Ela precisa conduzir a gente de um estado do estado atual para um estado melhor, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa entender qual que é o nosso estado atual. Como que tá a condição da minha mente? Como que tá a condição da minha respiração? Como que tá a condição do meu corpo? Como tá a minha condição geral, integral? Como que tá a minha condição? Aí, entendendo com bastante humildade e bastante honestidade, sendo sincera consigo mesma,
qual que é o ponto onde você a gente vai conseguir realizar algumas atividades para poder construir, desenvolver um estado melhor. Então, eu preciso coordenar corpo, já entrando mais profundamente de como seria isso. A gente tem lá na terceira etapa do caminho óctuplo, a gente tem a prática de posturas físicas. E a quarta etapa é a respiração, que a gente chama de pranayama. Então a gente vai mexer com o corpo e com a respiração para afetar a mente. Se eu fizer uma prática de yoga sem prestar atenção, sem levar em consideração a minha respiração, nem prática de yoga é. Por quê? No final, como que eu vou estar? No final dessa prática, eu vou estar melhor ou eu vou estar pior? Eu vou estar mais ansiosa, mais preocupada, ou eu vou estar melhor, eu vou estar mais equilibrada, mais tranquila? Eu vou estar com condições de prestar mais atenção no que eu estou fazendo aqui no meu cotidiano. Né? Então, a gente precisa saber avaliar o que está sendo construído nessa prática de yoga. Então, como que a gente faz? A gente vai prestar atenção na respiração e a respiração vai dar o tom, vai dar o ritmo da minha prática. Se a minha respiração tá um pouquinho mais curta, vou colocar aqui em tempo, em segundos. Se eu tô inspirando em 3 segundos e exalando em 3 segundos, o meu movimento, ele não vai conseguir ser não vai dar para ser um movimento corporal muito longo. Vai ter que ser um movimento corporal pela metade, vamos dizer assim. Eu vou demonstrar aqui com os meus braços, tá? Então, vamos supor que a minha prática, e é uma prática simples, tá? E isso tem a ver com a prática inteligente também, uma prática simples. Eu vou movimentar com o meu braço. Se eu tô inspirando em 3 segundos, ou eu vou ter que fazer assim: 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou eu vou até a metade e faço um pouquinho mais lento. Assim: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por quê? Se eu movimento muito rápido o meu corpo para poder, lógico, né, ter essa sincronicidade com a respiração, eu ainda vou estar ativando, agitando o meu corpo. Então, o movimento mais lento, mais tranquilo, mais leve e ao mesmo tempo presente, ou seja, existe uma presença, existe uma intenção, existe também ao mesmo tempo um conforto. Se eu estiver sentindo peso, rigidez, isso vai me causar algum problema ao longo dessa prática. Porque, a gente precisa construir uma prática que seja mais adequada, uma prática que seja confortável para a nossa situação atual. Então, eu vou coordenar respiração e corpo. Ou melhor, eu vou coordenar o meu corpo pela respiração. A minha respiração que vai dar o tom da minha prática. Né? Por quê? Porque se eu mexo no sistema, no meio aonde a mente está inserida, eu vou atingir a mente. Esse é o propósito da prática de yoga. A prática de yoga serve para nos conduzir de um estado específico, onde a gente está aqui agora, para um estado melhor. E para fazer isso, a gente precisa integrar, equilibrar esse meio onde a mente está inserida, que é o corpo e a respiração, tá? Agora, isso que eu tô falando para vocês tem um nome, tá? Essa forma de praticar com a coordenação, com o ritmo da respiração, a gente chama de Vinyasa Krama. Vinyasa, o termo Vinyasa é conectar, ligar de forma especial.
E Krama é como se fosse passo a passo, gradual. A gente não pula etapas. A gente não vai para uma prática que a gente não tem a capacidade de fazer agora, porque a gente precisa fazer algo antes. Então eu começo de alguma coisa muito simples, muito tranquila, de um movimento muito confortável para o corpo. E gradualmente eu vou conduzindo ele para alguma coisa mais complexa, tá? Isso também não acontece da noite para o dia, isso acontece isso acontece em um processo, né? E quanto mais simples a prática, mais desafiante para a mente vai ser. Porque assim, a gente está acostumado a movimentar o corpo, a gente tem essa cultura da academia, que não tem problema, mas a gente tem essa coisa de no pain, no gain, né? Se a gente não vai se colocar em uma situação ali de desconforto corporal, é porque nada vai estar sendo feito. Então a mente acha que a gente só vai conseguir um resultado com yoga se a gente tiver é, uma prática mais desafiadora, né? Uma prática que vai trazer aquela sensação de que eu tô numa academia. Mas não é bem isso, porque o que a gente quer é afetar a mente. E para a gente afetar a mente, a gente precisa de muita tranquilidade na hora que a gente está fazendo a prática. Então, movimentos simples como esse de passo que eu tenho é um excelente exercício para a gente começar. O que mais? Práticas de flexão. Eu trago o tronco na direção das pernas é um bom início também, porque é o movimento com o corpo que a gente está mais acostumado, né? Então a gente vai começar a fazer essa prática por movimentos que são mais simples, que o corpo reconhece melhor, e depois a gente vai para uma torção, para uma retroflexão, para uma invertida, se for o caso. Então, é muito importante observar quem está fazendo essa prática e quais são as condições dessa pessoa, e também começar por movimentos simples, coordenados com a respiração. Aí isso a gente fecha uma prática inteligente que vai conduzir a mente de um estado muitas vezes desconfortável, perturbado, para um estado onde a respiração está um pouquinho mais macia, está um pouco mais longa. A respiração é o termômetro para nos dizer como que está. Então, quando a gente perturba a mente, a respiração já vai ser alterada. Quando a mente sai do eixo, ela vai para outro lugar, ou quando o corpo também está entrando em sofrimento, a respiração vai dizer, ela vai ficar diferente. Então, na hora da prática e no nosso cotidiano também, a gente pode observar a respiração e fazer uma pequena análise de como que está o nosso estado geral, né? De corpo, mente. Deixa eu ver o que é mais que eu separei aqui para falar para vocês. Então, como eu estava dizendo, né? A gente precisa olhar para quem está fazendo essa prática para saber se é uma prática adequada ou não. Então, uma prática que é boa para mim pode não ser boa para você, porque a gente tem mentes diferentes, a gente tem corpo diferente e a gente tem respiração diferente. Nós seres humanos, carregamos algumas marcas, tá? A gente vai chamar de marcas, mas a gente pode chamar também de hábitos. A gente tem marcas mentais, marcas corporais, marcas respiratórias. O que são essas marcas? São padrões. São padrões de pensamento e sentimento, padrões corporais, né? A gente tem determinadas tensões em locais específicos do nosso corpo, onde a gente tem a tendência de acumular tensão. E a gente também tem padrão respiratório.
Como esses padrões mudam de acordo com a nossa história pessoal, então cada pessoa vai carregar o seu pacote de padrões, a gente precisa ter um olhar individual também para quem está fazendo a prática e não sair fazendo a mesma prática sem saber quem está fazendo. Porque tem o risco de, em vez de você conduzir aquela pessoa para um estado melhor, você conduz essa pessoa para um estado pior. Não é yoga. Só é yoga quando eu saio de um estado ruim ou pior e vou para um estado melhor do que aquele que eu estava antes. Isso é yoga. Essa mudança para melhor é yoga. Esse caminho que me conduz para um estado mais equilibrado é yoga. Então, o caminho prático de yoga só é inteligente, só serve ao propósito do yoga se ele estiver me conduzindo para alguma coisa melhor. E a gente faz isso coordenando respiração e corpo para que a gente consiga afetar a mente no final. E aí, o que acontece? Depois de pranayama, que é a quarta etapa desse caminho óctuplo, a gente tem pratyahara, que significa o intermediário entre o que acontece no mundo exterior, olha só as coisas se conectando, para o mundo interior. Veja só, pratyahara é a abstenção dos sentidos. A gente vai recolher o recolhimento dos sentidos. Os sentidos nos levam para fora, porque eles estão conectando a gente ao que acontece no mundo externo, tá? E aí, pratyahara é o momento onde a gente traz a atenção dos sentidos para dentro. Mas para isso, eu preciso ter um corpo e uma respiração mais adequadas para que eu consiga fazer esse movimento interno. Então, o corpo é externo. A gente começa pelo corpo porque ele é externo. A gente consegue se relacionar com o corpo, a gente consegue tocar no corpo. Então, é muito comum pra gente, né? Depois a gente vai para a respiração, a gente vai para um exercício mais concentrado na respiração, que é mais sutil. E aí, quando a gente faz esse exercício com a respiração, a gente está levando a mente para uma interiorização. Não sei se ficou claro, mas a gente está voltado para fora e a gente vai afunilando a nossa atenção até que a gente consiga se concentrar no mundo interno. Aí a gente consegue fazer exercícios de reflexão, de concentração e fazer a meditação. A meditação nada mais é algo muito simples, tá? Não é complexo, é simples. A meditação no caminho do yoga nada mais é do que a gente se relacionar, se vincular a alguma coisa, a algum objeto, para conhecer esse objeto. Então eu posso me relacionar com um conteúdo que eu acabei de ler, que eu acabei de estudar, eu posso me concentrar nesse conteúdo e aí eu vou refletir sobre ele e sutilizar, aprofundar um pouquinho mais, indo para uma meditação para que eu consiga compreender, visualizar todas as nuances desse conteúdo. Eu olho para ele por cima para tentar conhecer todos os ângulos desse conteúdo. Isso obviamente não acontece em uma meditação, né? A gente leva um tempo. A gente pode fazer isso se a gente quiser, por exemplo, trazer as características de um objeto. Por exemplo, se eu preciso desenvolver mais estabilidade emocional, se eu preciso desenvolver mais aterramento, né? Se eu preciso me sentir mais presente, mais aqui, agora, talvez, se eu meditar, se eu me concentrar na imagem de uma montanha que traz essa robustez, essa estabilidade, essa terra, esse elemento terra que é firme, que é estável, talvez para mim, se a montanha me despertar essas sensações, essas características, eu posso me concentrar nela
E aí eu vou me grudando nessas características que eu quero trazer para mim. Porque a mente tem essa habilidade de se grudar nas coisas. Como ela se gruda em coisas geralmente que a gente não precisa, que a gente não quer. A gente se gruda a ideias de personalidade, de comportamentos e atitudes que causam problemas para nós. Então, a gente pode usar essa habilidade da mente para trazer características que a gente precisa. Então, a gente vai fazer um processo meditativo, um vínculo, um relacionamento com algum objeto que desperte para nós essas características, tá? Então, mas antes desse processo meditativo, a gente precisa de um trabalho corpo, mente, respiração, porque se a gente for direto para meditação, muito provavelmente vai falhar miseravelmente. A gente não vai ter uma qualidade de mente, espaço e condições na mente para meditar. Então a gente vai ficar ali se debatendo, brigando para tentar fazer uma coisa que a gente não está preparado para fazer. Aí o caminho de yoga, muito inteligente, mostra pra gente que a gente vai sair de um ponto mais grosseiro, mais evidente, mais familiar, aquilo que a gente já está mais familiarizado de lidar, que é corpo, que é mais grosseiro, e esse caminho vai nos conduzindo para algo mais sutil, que é a mente. Ele vai passar pelo corpo, pela respiração e pela mente, que é mais sutil. Então, essa é a prática de yoga inteligente, que conduz a gente por um caminho com um propósito, com um objetivo muito bem definido, que é desenvolver uma mente mais adequada para conhecer as coisas que estão à nossa volta. Quando a gente tem essa mente mais adequada, mais clara, mais consciente, em vez de a gente ficar repetindo aqueles padrões que causam problemas pra gente, na hora que a gente estiver no nosso cotidiano, a gente vai ter mais condições ou melhores condições de agir de uma forma diferente. Eu posso escolher o que eu vou fazer, o que eu vou falar e como que eu vou agir. Aí isso é a tal da liberdade que a gente quer, que a gente busca. E é uma vida nova que se abre, porque eu não preciso mais ficar repetindo aquelas mesmas coisas que eu tinha no passado, e eu posso me tornar uma pessoa melhor, eu posso ser melhor, eu posso escolher, né? Então é isso. Deu uma travadinha agora, mas eu acho que já voltou. Então é isso que eu queria falar para vocês a respeito da prática inteligente. Eu vou deixar agora vocês à vontade para fazer perguntas, se vocês tiverem perguntas, enquanto eu bebo o meu chazinho que já esfriou. Ou pelo menos falar que vocês entenderam tudo, se tá tudo certo, se tem alguma dúvida ou se tem alguma outra questão que vocês queiram que eu aproveite aqui para responder. Essa live vai ficar gravada, então vocês podem depois ir lá no meu IGTV para reassistir e também para compartilhar com pessoas, que me ajuda muito quando vocês compartilham as coisas que eu faço, me ajuda mais a poder trazer gente nova, né, para movimentar esse Instagram aqui. Obrigada pela presença, né? Sempre que você pode, você tá aqui, agradeço muito e eu espero que eu esteja contribuindo também para o seu processo de aprendizado. Em breve eu vou abrir novas turmas para o meu curso, né? Então eu vou fazer um evento gratuito
provavelmente vai ser um evento de 7 dias dessa vez. Antes era de 4 ou 5 dias, esse vai ser um pouquinho maior. E eu já aproveito aqui para convidar vocês. Provavelmente vai ser no finalzinho de maio. E eu tô preparando a nova turma que tá muito, muito, muito incrível. Eu ia falar um palavrão, mas eu achei melhor não falar. Tá muito incrível essa turma. Deixa eu ver o que minha mãe tá falando aqui. A maior dificuldade que tenho é de perceber que caiu o looping da mente. É que assim, é um treino, né, mãe? É um treino e a gente faz isso todos os dias. Não dá pra. É que assim, ó, tem uma frase que meu professor fala que é muito pertinente para te explicar. Não dá pra gente construir o banheiro na hora da dor de barriga. Significa que, trazendo pro yoga, não dá pra gente construir a mente adequada agora para agora. A gente constrói a mente adequada daqui a um tempo. Então, assim, hoje a gente está colhendo os frutos do que a gente plantou no passado, tá? Então, o que a gente tem hoje, a gente acolhe e aceita, vamos dizer assim, desapega. Mas a gente usa como aprendizado. Então, a forma com que a gente lida hoje com o nosso cotidiano, com as coisas em geral, está muito relacionado ao nosso passado, a como que a gente vem fazendo isso ao longo de um tempo. Se a gente quer mudar algum comportamento, a gente precisa começar a desenvolver a mente hoje, para que amanhã, no futuro, a gente consiga lidar melhor com as coisas. Então, precisaria fazer uma prática, né? Sei lá, uma prática para você fazer todos os dias, além de estudos, para você conseguir mais recursos para entender melhor a sua mente. E aí, no futuro, você vai começar a ver os frutos disso, desse trabalho que você começar a realizar hoje, sabe? Porque para perceber esse looping da mente, é preciso ter bastante presença, prestar atenção no que está acontecendo agora. Se a gente não tem esse tempo, a mente vai ficar só repetindo coisas. Então a gente tem que dar um tempo, a gente tem que oferecer para a mente um tempo para que ela consiga processar as coisas e não ficar só repetindo. Aí esse tempo a gente desenvolve com a prática de yoga. Muitas vezes só percebo esse estado muito tempo depois, para prevenir. Sim, você tem que estar atenta o tempo inteiro, mas a gente não fica atenta o tempo inteiro, né? A gente oscila e todo mundo oscila em estados mais conscientes e estados mais escurecidos, que a gente não está realmente presente. A gente fica oscilando em estados de mais ignorância e mais clareza. O que a gente precisa fazer é aumentar na balança os nossos momentos de consciência e diminuir os momentos de ignorância. E para fazer isso, a gente precisa de um estudo teórico da mente, a gente precisa de uma prática de yoga adequada para o sistema de quem está fazendo, no caso teu, né? Então, uma prática adequada para você. Pô, me liga, deixa eu passar uma prática para você. A gente conversa, eu passo uma prática para você fazer todos os dias, porque precisa de disciplina, né? Para fazer pelo menos, sei lá, umas 3 vezes por semana. Começa 3 vezes por semana. Uma prática simples, não precisa ser nada de 1 hora, pode ser uma prática de 15, 20, 30 minutos, já vai ajudar bastante. E o que você estiver sentindo agora, você ou qualquer pessoa, a gente precisa aprender a acolher. Observar, mesmo que a gente observe depois, muito tempo depois, mas pelo menos a gente observou. E aí, esse lamento, né, que putz, fiz uma cagadinha, né, fiz alguma coisa ruim lá atrás e me arrependi de fazer isso agora.
Não tem como eu voltar lá e fazer diferente. O que eu posso fazer? Eu posso refletir sobre essa situação que aconteceu. Eu posso fazer uma pequena análise sobre ela, trazer mais conteúdo para me ajudar a entender. No caminho de yoga, a gente vai ter um professor para nos ajudar a entender um pouco mais e continuar, acolher. Olha, o que eu tinha lá atrás de recursos para lidar com aquela situação foi aquilo. E tudo bem, paciência. Se você conseguir, se foi um dano muito grave e você conseguir reparar de alguma maneira, tudo bem. Mas daqui para frente, como que você pode fazer para melhorar? O que você hoje faria diferente lá atrás? Então, essas reflexões são importantes a gente fazer para que quando situações parecidas aconteçam, a gente consiga perceber na hora. Perceber na hora e, opa, aqui que eu sei que eu deslizei em algum momento atrás. Então agora eu vou eu vou escolher melhor como que eu vou agir aqui. Entendeu? Entendi, mas já percebi que alguns pensamentos são muito sedutores, o que me dificulta o distanciamento deles. Lembra que a mente se gruda nas coisas, né? Semana que vem eu vou trazer esse tema para a gente falar sobre as marcas mentais. A mente se gruda nas coisas e é difícil se desgrudar. É difícil ela soltar porque virou familiar para ela. Então, tem algumas coisas que a mente se apega, se gruda e não quer soltar. E aí, óbvio, né? A gente precisa de um esforço para perceber isso e para ir na direção a esses comportamentos, né? Mas aí precisa de um processo um pouquinho mais individual, com um professor, com uma terapeuta, com alguém para poder a gente a compreender melhor esses processos que a gente vive. E isso é para a vida toda. Cada vez a gente entende aí daqui a pouco surge outro padrão para a gente observar, entender e pacificar. E a vida inteira vai ser esse processo de se desenvolver, prestar atenção. Aí às vezes a gente cai no buraco de novo, né? A gente dá a escorregada de novo e depois a gente volta e é assim. É um ciclo mesmo. Então é isso. É isso? Mais alguma dúvida? Bom, se não tiver mais dúvidas, a gente encerra essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, vai ficar gravado para vocês reassistirem. Eu vou botar no YouTube depois também. E em breve, fiquem aí atentas, que em breve eu vou liberar as informações do evento gratuito que eu vou fazer no final do mês de maio. Vai ser um evento gratuito preparatório para a próxima turma do meu curso, que eu mudei o nome, depois eu divulgo, depois eu aviso vocês, mas ele tem um outro nome. Tá ficando muito lindo, eu tô muito orgulhosa de tudo que tá acontecendo por aqui. Vai ser um curso não só de yoga, vai ser um curso de organização de vida. E vai ter bastante coisa de yoga, obviamente, né? Mas outras coisas também que estão me ajudando a desenvolver melhor o meu dia a dia aqui, tá bom? Então é isso. Pela presença de vocês. E a gente se vê na semana que vem. O tema da aula que vem vai ser marcas mentais, que são os padrões mentais que a mente que a mente tem, né? Então, os padrões da mente. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre eles e estudar um pouquinho mais também, tá bom? Um beijo. Até semana que vem. E é isso. Tchau, tchau.